caridade, justiça. Amor, caridade, justiça. Frederico Zanan e a questão social. Essa é a obra que nós estamos trabalhando durante esta temporada, que nós possamos, olhando para os princípios da doutrina social da Igreja, reorganizar o nosso serviço e a nossa missão junto aos pobres. O princípio que nós vamos ver agora é o princípio da preferência pelos pobres e vulneráveis. Vamos refletir. Você faz de sua vida uma constante opção pelos pobres desse mundo? Hoje a Igreja defende os pobres? Pode citar alguns fatos concretos? Nós cremos que estamos em contato com Cristo quando estamos com os pobres. A narrativa do juízo final tem um importante papel na tradição da fé cristã, católica. Desde os primeiros dias, a Igreja ensinou que seremos julgados pelo que escolhemos fazer ou não ao faminto, ao sedento, ao enfermo, ao desabrigado, ao encarcerado. Hoje a Igreja expressa este ensino com os termos de opção preferencial pelos pobres. Por que esse amor preferencial pelos pobres? Por que pôr as necessidades dos pobres em primeiro lugar? A resposta é porque o bem comum, o bem da sociedade, como todo requer. O oposto ao rico e poderoso é o pobre e o desvalido. Bem comum, a proteção preferencial há de ser para os afetados negativamente pela ausência de poder e pela presença de privação. Pode-se afirmar essa convicção dizendo que, primeiro, Jesus fez a opção pelos pobres. A opção pelos pobres não é uma opção da Igreja como instituição, mas do próprio Jesus. É o resultado claro da leitura dos Evangelhos, que mostra que Jesus veio para salvar a todos, todas as pessoas, para trazer a todos o conhecimento da verdade e comunicar a todos a plenitude da vida divina. Mas para realizar essa missão, ele se colocou junto aos pobres. Ele fez a opção pelos pobres. Nasceu pobre de uma família pobre, viveu como os pobres, conviveu com eles e foi dentre os pobres que ele escolheu os apóstolos. Ainda mais, Jesus morreu como pobre, despojado de tudo e abandonado por todos. 2. A Igreja faz o compromisso pela opção pelos pobres. A Igreja que faz a opção pelos pobres, a partir de baixo, reconhece que a opção pelos pobres é uma tradição bíblica, já prenunciada no Cântico do Magnífica, no qual se percebe que foi a Virgem Maria a primeira que intuiu que Deus fizera opção pelos pobres, escolhendo-a para ser a mãe dele. A Igreja compreende desde o início essa opção de Jesus. A Igreja, como instituição, foi se constituindo a partir de comunidades pobres que se espalharam por todo o mundo. A opção preferencial pelos pobres quer dizer que Deus não quer a miséria para ninguém deste mundo. Deus quer que todos os filhos e filhas tenham vida abundante. Diante do número escandaloso de miseráveis, ao lado da opulência, nossa fé exige de nós, cristãos, por mandato evangélico e tradição apostólica, que façamos uma opção pelos pobres. Terceiro, o EBLA e a opção pelos pobres na América Latina. Em nossa realidade de América Latina, é incontestável que nenhuma instituição pública ou privada fez mais pelos pobres do que a Igreja. Tanto em Medellín como em Puebla, a Igreja fez uma clara e profética opção preferencial e solicitou a necessidade de conversão de toda a Igreja para uma opção preferencial pelos pobres no intuito de sua integral libertação. Não há de se negar que setores da Igreja, muitas vezes, estiveram situados ao lado dos ricos, classes médias e altas, e se valia dessa posição para sustentar as obras assistenciais em favor dos pobres. Situação assim inibe a Igreja de fazer denúncia profética das causas da pobreza. No entanto, Igreja se posiciona junto aos pobres em atitude de serviço para colaborar na sua promoção e ajudar os pobres a saírem da pobreza. A pobreza é um mal em si e, como consequência,
marginaliza as pessoas. Por isso, somos mais uma vez chamados a pensar: você faz de sua vida uma constante opção pelos pobres deste mundo? Hoje a igreja defende os pobres? Pode citar alguns fatos concretos? Estamos na metade deste nossa quarta temporada, né? E com este tema nós trazemos mais uma vez a preocupação de que nós, família vicentina, precisamos estar e fazer uma opção pelos pobres. É impossível pensar na nossa identidade, no nosso jeito de ser, se nós não estivermos, de certa forma, totalmente ligados àquilo que Puebla, Medellín e que toda a igreja nos ensinou. Vamos aos pobres, dizia Osana. E é isso que a igreja nos pede hoje, vamos aos pobres. Temos essa consciência, que esta temporada nos permita cada vez mais abrir o coração e a mente em vista de um tempo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, caridade, justiça.